Quinta ao Vivo. E já voltamos aqui, então, para o nosso terceiro bloco. Glória a Deus, que maravilha. Diretamente de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, onde justamente começou, né, o movimento da Igreja do Senhor Jesus. E nós aqui agradecemos a Deus pela oportunidade, né, de estar junto aqui, né, com essas irmãs, Josana e Luísa, irmãs em Cristo, irmãs em sangue, que o Senhor oportuniza hoje estar aqui, né, fazendo esse arranjo, né, esse trabalho de Deus aqui, né, que é essa questão dessa convivência, né. Então, assim, a irmã estava falando da questão, né, de ira e arranjos de Deus, né, a questão também, né, de ainda ter, né, alguns ressentimentos, né, em relação a algumas situações, né, que daí então é a amargura ali, né, que está congelada, né. E eu queria assim que a irmã compartilhasse um pouquinho, né, o que impede, né, de se limpar disso? Eu acho que é o nosso orgulho, né? O nosso ego e a justiça própria. Porque nós temos o hábito de achar que podemos fazer justiça e que temos razão, né? Somos injustiçados. Por exemplo, eu sei o certo, né? Eu penso assim, como homem natural, que eu sei o certo, eu tenho razão. Fulano não pode fazer tal coisa. E apontar os erros dos outros é muito fácil. Sim. E a gente não tolera os erros das outras pessoas. Isso é que é o pior. Porque a gente se julga perfeito. Eu vejo por mim, assim, que eu penso que eu tô certa, que eu sei fazer várias coisas e que, por exemplo, eu não mexo nas coisas de ninguém. Então ninguém tem que mexer nas minhas coisas e ponto final. Ou então vai arrumar uma briga muito grande. Porque a ira, ela é o defensor do ego, né? É o primeiro que se levanta para defender, porque a gente não quer se negar. E quando a gente se ira, a gente abafa o ego e a amargura congela. Então, é uma bola de neve e aquilo só vai aumentando e a gente não consegue sair daquilo dali. Mas a partir do momento que a gente decide se negar e pensar assim no Senhor, olhar para o Senhor, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. E é impressionante, assim, porque a gente vê o Senhor agindo, né? Mudando um pouquinho da experiência agora que eu tive ontem no encontro. Depois que eu cheguei em casa, eu percebi, assim, que eu agi pela fé e que em vários momentos eu estava lá, trabalhando na equipe, na parte do banheiro, né? E como eu falei no primeiro bloco, a minha voz, que eu me ataquei da gripe e eu tenho sinusite. Ontem, sexta-feira, o irmão chegou para mim e disse assim, sexta-feira eu estava muito mal no seminário. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, eu sentia dor de cabeça, dor nas costas. E o irmão chegou para mim e disse assim, amanhã, 8 horas, eu quero estar aqui. E eu respirei fundo e disse, amém. Por fé. E orei muito e fui. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fiquei sabendo que eu ia pro banheiro. E eu fui, irmão. E eu confesso que aí eu tive que tirar meu casaco e eu estava doente. Mas eu fui clamando, assim. E em vários momentos eu pensava assim, eu não posso estar aqui porque eu estava me sentindo mal, minhas costas doíam, o pulmão doía. E eu olhei, assim, de repente para aquelas pessoas. Teve um momento que tinha 50 pessoas na fila do banheiro. E estava bem congestionado, estava eu e outra irmã. E Jesus me tocou assim, eu não posso largar essas pessoas, né? Eu não posso olhar só para mim, para minha dor, né? Então eu tenho que aguentar pelo Senhor. E eu vi ali o que é agir por fé, sabe? Porque eu aguentei até o final, mesmo com dor, mesmo em vários momentos desistindo, eu olhava e eu pensei assim, todas essas pessoas, eu não sei o que eles têm, né? Deus conhece o coração de cada um. Se eles estão aqui, porque algum propósito tem. E eu não sei se aquela irmã que está ali na fila, muitos minutos na fila, ela não estava passando pelo mesmo problema que eu. E eu precisava até ali naquela condição de apoio, às vezes recebendo uma idosa que não conseguia subir as escadas e eu lá, dando meu braço para levar ela até lá o banheiro, sabe? E foi aonde eu consegui, assim, também acabar com o ego ali, sabe? Porque por minha vontade era levantar e dizer, porque ao mesmo tempo tem um conflito dentro da gente. Alguma coisa dizia assim, irmã, tu não é obrigada a ficar aqui, né?
Tu fica se tu quer, o Senhor te chamou, mas tu tem um livre-arbítrio, tu pode sair, vai lá e dizer assim, olha, irmão, não consigo mais. Só que o Senhor dizia, não, tu consegue mais um pouco. Vamos lá, mais um pouquinho, irmão. E outra coisa também, eu queria estar assistindo o seminário, o encontro. Eu queria estar assistindo lá os testemunhos. E eu não conseguia ouvir. E sempre ali naquela condição, sabe? E eu aguentei e fui indo até o final. Quando eu cheguei em casa, e eu tomei um banho quente, e eu desabei, irmãos. Eu desabei, assim, eu não conseguia segurar. E eu não sabia o que eu estava sentindo. Aí eu pensava no irmão, meu Deus, eu não dei nem tchau. Chorando. Chorando. Tudo que eu não chorei lá. Daí, e eu pensando, eu não avisei, né? Quando a irmã disse assim, ele disse assim para nós, agora, já tinha terminado o encontro, eu disse, agora a gente pode abastecer, né, com papel e podemos ir embora. E eu não pensei. Aí eu saí assim, olhei, não achei minha mãe. Mas será que a mãe já foi? E ela já tinha pegado minha filha, já estavam no carro, e eu fui para casa. E aí eu tomando banho e pensando, eu quero dormir agora, eu quero acordar só quarta-feira. E eu já pensando, amanhã eu não vou no culto, amanhã eu vou dormir, eu tô muito doente. E o meu celular, botei para carregar, e quando eu fui ver, tinha 4 chamadas não atendidas, e era da irmã Karina, ela disse, amanhã tem que estar na igreja. E eu, que eu chorava mais. Aí eu disse, eu não vou me parar de chorar. Eu disse, mas por que eu tô tão doente? E a minha filha com febre. E eu pensando, mas o Senhor, né, vai ter que me dar essa graça. E a minha filha ficou com febre a noite inteira, irmãos. E eu não dormi a noite inteira para estar aqui, sabe? Cuidando dela, cuidando de mim, ungindo, orando. E aí eu dava remédio para a febre, e a febre não cedia dela. E eu, mas Senhor, que é isso? E orava mais, e levantava. E aí hoje eu percebo assim, que mesmo que a gente queira, o Senhor, Ele não larga. E quando a gente pensa que não consegue mais, a gente consegue mais um pouco. Por fé e só se negando. Porque se a gente não se nega, a gente não dá nenhum passo para frente. Ao contrário, a gente caminha para trás daí. Amém. E no fim deu tudo certo. Glória a Deus. Amém. Irmão, perseverou. Perseverei. E Jesus venceu. Sempre Ele vence. Amém, né? Glória a Deus. E eu creio assim que tudo isso, né, traz experiências, né, para todos nós, né? Claro que são momentos de sofrimento, né? Mas a gente sempre, né, precisa ver assim que para que a gente possa receber a vitória, né, tem um padecer, né? A relação, né, por exemplo, de negar a vida da alma, né, de perder para ganhar, né, é a lei, né, divina e espiritual para ser abençoado, mas ser abençoado de verdade, né, e se libera, porque a bênção de Deus é muito, muito maior do que a gente imagina, né? É uma libertação, é algo fantástico, né? Tremenda, você fica leve, você prosperar, você ter recurso em tudo, né? Prosperar em todas as áreas, né? Porque Deus, quando dá, Ele dá em tudo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, assim, se nós entender que para a gente ser abençoado, a gente precisa perder, né? A gente entende que tem uma perda grande para ganhar. Amém. E foi, ao mesmo tempo, ontem foi engraçado, porque eu falei, quando eu atendi a irmã no telefone, eu estava chorando, e ela, o que houve? E eu disse, nada. Mas tu tá chorando, o que tu tem? Eu disse, nada. Porque eu cheguei em casa e eu não tinha dor. Não tinha mais dor nenhuma. Amém. Então, e eu não sabia por que eu chorava. E ela disse, mas aconteceu alguma coisa? Eu disse, não aconteceu nada. Só que eu tô em casa e eu tava... E era uma sensação, assim, de paz, sabe? E eu não tinha mais... E eu não tinha dor, e eu pensei que eu consegui passar por tudo aquilo e tava ali. E é nesses momentos que a gente sente que o Senhor tá junto sempre. E que Ele não desampara a gente, né? E é uma sensação, assim, que a gente tem vontade de sentir toda hora. A presença do Senhor junto. Amém. Nos amparando e guardando, né? São coisas que, quando a gente passa, a gente sabe. Porque, às vezes, expressando, assim, a gente não consegue expressar o que a gente sentiu naquele momento. Amém. Só com o Senhor. Amém. Então, pegando esse exemplo, né, até para ilustrar, né, a gente vê que
existe um sofrimento, existe uma perda da nossa vontade, né? Para que se manifeste algo maior, o Senhor venha e dê a vitória, e você, enfim, nem você falou, você sentiu paz, e você se libertou, você chorou, você sentiu uma presença divina e algo que, enfim, e você está aqui hoje. A questão toda é, então, para que você possa perdoar alguém, você precisa perder. Porque o perdão é uma perda do ego. Porque você não quer perdoar. Ninguém quer perdoar ninguém por algo errado, por causa da justiça própria. Então, se nós entendermos que eu preciso padecer, eu preciso aceitar que eu tenho que perder um pedaço de mim, né, para receber a libertação, né, para se libertar, né, da amargura, né, se libertar e viver uma vida nova, né, e nem que seja para chorar muito, nem que seja para ter uma experiência nova com Deus, né, que isso é uma entrega, né, é confiar em Deus também, né, lembra do grupo familiar? É acreditar que o Nutrivídeo vai falar a palavra certa. É não se preocupar com qual mensagem vai ser, mas é confiar que Deus vai fazer a obra. Então, muitas vezes a gente deixa de perdoar porque já pensa o que a pessoa vai pensar e não faz a nossa parte. E aí deixa de receber a benção e perde a benção. Porque não faz a nossa parte com medo do que vai acontecer. E, na verdade, quem sabe o que vai acontecer? Só Deus sabe. Mas Deus disse que nós temos que perder para ganhar. Amém? Amém. Eu acho que a chave, né, o segredo é nunca olhar para a situação. Nós não devemos olhar porque nós não temos o discernimento suficiente para tu olhar uma situação e saber como se resolve ou o que vai acontecer ali na frente. Olhar somente para o Senhor e obedecer. É outra área que o Senhor tem trabalhado muito na minha vida, é a obediência às autoridades e ao Senhor, né? Porque é através da obediência que vem as bênçãos. E se tu faz sem pensar, porque eu acho que o nosso raciocínio, ele nos engana muito. Porque se a gente para um minuto para raciocinar e pensar sobre uma situação, tu não faz. Não faz. Principalmente na questão do perdão. Quando eu aprendi sobre o perdão na igreja e ela disse para mim, a irmã falou, irmã, tu ora e libera perdão. Tu fala, fulana de tal, eu perdoo, né, o fulano. E eu, barbada, vou orar e vou perdoar, né, ninguém vai estar vendo. Quando fui citar o nome das pessoas que eu tinha que perdoar, eu não consegui, porque todas aquelas coisas vieram na minha cabeça de novo, né. E eu disse, não tem como eu perdoar, fulano não merece. Olha tudo que me fez, como que eu vou? Então, é um exercitar diário de tu pensar assim que não é assim. Jesus ensinou que não é assim. E em relação à tua irmã? Em relação à minha irmã, quando a minha irmã nasceu, né, o Senhor me deu ela para mim. Assim, eu conto muito essa história. Por isso que eu creio que muita amargura se criou, assim, a partir de quando ela nasceu. A minha mãe teve depressão pós-parto. Hoje a gente sabe que é, antes nós não sabíamos. E eu juntei a Luísa, com terra e tudo, como se diz aqui no Sul. Eu tinha 15 anos. Muitas pessoas acham que ela é minha filha até hoje. E eu creio que até ela acha. Porque eu criei ela. E eu fazia tudo. Ela era comigo na escola, no nosso aniversário, na consulta de médico. Minha mãe nunca parou de trabalhar. E eu lembro que eu dizia, mãe, hoje eu precisava estudar. Ela disse, tu tem a tua irmã, né? E eu, beleza. Só que daí eu cresci com o tempo e fui ter a minha família, os meus filhos. E acabei largando a minha irmã, né? Porque ela não era minha filha. Só que isso, na cabeça de uma criança de 4 anos, foi bem complicado. E aí Deus vem trazendo eu creio que Deus vem trazendo todo esse passado de volta. Eu não sei se eu vejo na minha vida assim várias situações e pessoas que aconteceram há muitos anos atrás que Deus vem trazendo de volta agora, sabe? E com relação à minha irmã, eu creio que é isso assim que Deus quer limpar e restaurar, sabe? Porque durante um tempo eu pensei assim, eu não tenho responsabilidade pela vida dela.
ela não é minha filha. A minha mãe tentou empurrar isso para mim durante muito tempo. E hoje eu vejo que isso criou uma amargura, sabe? Porque muitas coisas eu tive que deixar de fazer na minha adolescência. E depois, um dia, eu descobri isso, não quero mais. E aí, ninguém pensou em ninguém nesse momento. E nós não conhecíamos o Senhor. E assim, eu vejo que sempre é tempo, né, irmãos? Porque isso não é desculpa, né? Pra gente persistir no erro. Eu errei porque eu não conhecia o Senhor, então eu vou continuar errando agora. Para sempre. Já que hoje eu sei como que faz para consertar. O Jesus, ele nos explica todos os dias nessa palavra que sempre tem tempo e nós devemos consertar. Né? E tudo vem na hora certa. Então a forma que você fez, hoje você não faria diferente. Faria diferente hoje. Com certeza. Hoje eu faço diferente, muitas coisas. Mas sempre naquele sistema, né? Jesus mudou já muita coisa na tua vida, né? Muita coisa. Nesses 2 anos na igreja. Todo esse aprendizado, Jesus me chamou com 28 para 29 anos e eu creio que tudo que eu vivi até os 28 anos, quando eu vim, eu pensei, que tarde, né? Eu devia ter vindo antes. Mas Deus sabe o que faz. E todas aquelas coisas foram para eu não repetir, né? E vocês já conversaram sobre isso? Não. Quer dizer alguma coisa para ela? Eu quero dizer que... Pode olhar para ela aí. É bem difícil, assim. Fica à vontade, nós estamos tudo em família aqui, né? A Luísa sabe que é difícil estar aqui, assim. Tanto que quando ela diz assim, eu vou sair, ela diz, eu vou junto. Sempre se levanta uma coisa, para que tem que estar sempre junto? Mas que eu acho que Deus nos separa porque Deus sabe que tem um amor muito grande que nos une. E que se a gente está aqui é porque o Senhor quer restaurar. Glória a Deus. E que não é minha filha de sangue, mas é minha irmã em Cristo e que Jesus vai completar essa obra e vai curar todas essas feridas. Porque não é possível que o Senhor não nos chamou para nada, né? Ele vai vencer, assim como está vencendo muitas etapas, e eu creio que a gente vai se ajudar ainda muito uma outra nessa caminhada, até para poder dar bom testemunho e expressar o Senhor dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Onde veio só nós duas e a gente recebe muita crítica, sabe? Assim... Mas tá vencido hoje, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Sangue de Jesus. Assim, a ponto das pessoas falarem que nunca imaginou na nossa família chegar a esse ponto de 2 pessoas vir para a igreja. Como se isso fosse um crime, né? Porque é difícil pra gente, às vezes, entender assim, se o Jesus faz tão bem para nós, por que as pessoas não absorvem isso? Né? Mas eu creio que até isso, né? Se não é através assim, a gente se ensoberbece. Se é tudo no... Sim, porque na época, na época tu não tinha, na verdade, noção, né? Do que era, né? O Senhor, né? Então, na verdade, ou seja, tinha uma ignorância espiritual, você não tinha conhecimento, né? Então, o que nós vemos assim, né, hoje é que ela não entendia isso na época, né? Você fez por ignorância, amém? Amém. Né? Então, você pede perdão para ela por ignorância, amém? E está tudo desfeito, amém? Amém, em nome de Jesus. Que tu possa estar me perdoando, porque eu errei. E assim, eu espero não errar mais, tentar pelo menos consertar tudo isso que aconteceu no passado, para que daqui para frente, nessa nova vida que a gente tem com Cristo, as coisas sejam diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Amém. Porque é assim que Deus manda na palavra e aí o resto é com o Senhor, né? Amém. Então pode passar aí para Luísa. Amém. Eu, como mais nova da casa, tirando os filhos dela, eu sempre acho que a gente briga, e eu sempre falei para uma tia minha que também vem na igreja, que não é assim, que ela é mais velha, ela tem que fazer diferente primeiro, sendo que o Senhor fala que a gente tem que dar para receber, né? Então eu também sou uma pessoa que não gosto que mexam nas minhas coisas, e eu comprei uma coisa que agora é só ela que usa praticamente, sabe? Então a gente tem que se dividir tudo lá dentro. Então eu peço perdão também para ela, porque eu julgo muito ela porque ela não trabalha, julguei já. O Senhor já me mostrou que não é assim, porque, né, se o Senhor permitiu que ela não esteja trabalhando agora, é porque é um propósito dele, e eu não sou ninguém para julgar ela e nem ninguém, né? Então eu peço perdão para ela, porque muitas vezes eu falei isso, né? Muitas vezes eu chamei ela de coisas horríveis,
E o Senhor está limpando e que eu possa estar dando primeiro para receber, porque a gente tem que expressar, a gente é realmente muito julgada. Eu falo para ela, ela fala para mim. Mas o Senhor vai mudar isso, né? Em nome de Jesus. O apóstolo falou uma vez numa ministração que o Senhor não vai colocar pessoas mansinhas para a gente obedecer, né? Porque Ele quer que a gente seja manso e humilde. E o Senhor põe pessoas insuportáveis na nossa vida para nos testar. E eu creio que com nós é assim, no nosso dia a dia. Mas o Senhor vai limpar e o Senhor já começou essa obra, né? O Senhor já está mudando a nossa mente. Porque é só através dele que a gente pode mudar. Então, é isso. Que o Senhor possa estar limpando a amargura que até agora estava nos corroendo, né? Então, pedido de perdão, libera o perdão, amém? Amém. Está tudo liberado aqui, amém? Perdoado, Sim, em nome de liberado. Jesus. Glória a Deus, aleluia, que bênção, né? Em nome de Jesus. Não, porque é o seguinte, ó, que o diabo estava fazendo a festa, né? E assim, ó, o Deus faz um arranjo, né? Porque no mundo tá tudo assim, né? E aí o mundo tá aí, ó. O diabo tá enganando todo mundo, né? E tá todo mundo se matando, um xingando o outro, né? E tá uma bagunça. E aí, nós, tudo cristão, sabendo da verdade, chega em casa, tá um barraco. E aí, os pais não vêm para a igreja, a família não vem, mas não é, isso é em várias casas, né? Porque não tem testemunho. E porque o Senhor diz na palavra que o testemunho, que é o Cristo, é que vai ganhar as pessoas. Não é a letra, é o Cristo. E o Cristo é o testemunho, né? É a expressão, né, do Espírito. E é tremendo a gente falar disso, né? Porque, agora, quando há o perdão, libera perdão, né? E começa a acontecer isso, e daqui a pouco vai ter mais uma situaçãozinha, que nem casamento, né? Nem casamento, né? Eu sou casado, então volta e meia eu peço perdão para minha mulher também, entende? E aí já libero perdão para ela também, né? E assim, né? Porque é normal isso, porque a palavra diz 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 por dia, né? Então, quando acontece essa prática, a gente vai limpando, né? Então, se tem coisa acumulada, tem que começar a faxina logo, né? E que bênção, né? Que o Senhor siga abençoando, né? E na vida de vocês, tudo isso, né? Com certeza perseverem nessa igreja aqui em Cachoeira do Sul, abençoadíssima, né? Nesse ministério, que está com certeza aí fazendo uma grande obra, né? Está aqui, né? Mais um testemunho da obra do Senhor Jesus em Cachoeira do Sul, a obra do Senhor Jesus no planeta, né? Que Deus está fazendo. E hoje o Senhor, né? Mais uma vez trouxe um testemunho, né? Da sua igreja, né? Da igreja dele, do poder da sua igreja que Deus tem operado, né? Maravilhas. E então, seja você também liberto, né? Seja você também feliz, né? Alegre, mais leve. Tá mais leve, irmã? Amém. Ô, glória. Tá mais leve, irmã? Tá tudo certo? Com certeza. Tá mais aliviado que quando chegou aí? Amém. Ô, glória. Então tá na benção. Então vamos ficando por aqui, né? Agradecer a participação da irmã Josana, da irmã Luísa, né? Pelo nosso bate-papo edificante. Quinta ao vivo, diretamente, Cachoeira do Sul, nesse 8º ano. Graça e paz a todos. Quinta ao vivo.